Começamos então Apocalipse capítulo 2. Você verá que a mensagem especial de Jesus para cada igreja começa sempre dizendo: conheço as tuas obras, e termina com uma promessa: ao que vencer. E com as palavras: quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esta última expressão é uma frase favorita de Jesus. É importante você se lembrar, né, de que quem está revelando, falando de toda essa carta do Apocalipse é o Senhor Jesus. Amém? Esse livro, essa revelação do Apocalipse foi dada pelo próprio Jesus. Então, quem está falando é Jesus, literalmente, né? Todos os demais livros, os apóstolos, os escritores o faziam pelas suas experiências pessoais, particulares, inspirados pelo Espírito Santo. É lógico, né? Se eu pegar algum livro, algo para escrever, eu vou escrever baseado nas minhas experiências com Deus, inspirada pelo Senhor. Mas aqui não. Jesus falava: o que você vai ver e ouvir, escreve, João. Então, tudo realmente que nós vamos ver aqui parte da revelação e manifestação e fala direta do Senhor Jesus. Então, você vai perceber que estas 7 igrejas simbolizam o caráter de cada igreja, determinam o aspecto específico da natureza de Cristo que ele manifesta para com a sua igreja. Um aviso enérgico ou uma consolação amorosa, conforme cada caso. Porém, entre as igrejas, as 5 igrejas, se você perceber, ele anda continuamente no meio delas. E ele diz que virá para castigar ou premiar, sabendo que se conseguir fixar a mente delas no dia em que terão de comparecer à sua presença, o efeito vai ser saudável, né? Elas vão se consertar. Então, essas 7 igrejas simbolizam, na verdade, nós como igrejas, você como igreja, eu, né, como templos do Espírito Santo que somos. É importante você perceber o caráter dessas 7 igrejas. 2 eram muito boas, Esmirna e Filadélfia. 2 muito más, Sardes e Laodiceia. 3 eram em parte boas e em parte más, Éfeso, Pérgamo e Tiatira. As igrejas boas, que eram Esmirna e Filadélfia, compunham-se de classes mais humildes e estavam sendo perseguidas. As 2 igrejas más, Sardes e Laodiceia, incluíam as classes governantes, elitizadas, estudadas no seu conjunto, tornaram-se cristãos só de nome, mas ainda eram pagãos no seu modo de vida. Das 3 que eram em parte boas, em parte más, se é que é possível, Éfeso era ortodoxa, mas ia se tornando indiferente. Pérgamo era herética, porém fiel ao nome de Cristo até o martírio. E Tiatira era igualmente herética, tolerando Jezabel, mas tendo crescente zelo. Então nós vamos ver o perfil dessas 7 igrejas e você vai ver que é possível, né? Ser igreja e ser mal, meu Deus! Ser igreja e ser mal e bom? Ser igreja e ser bom. Que nós possamos ser a igreja de Cristo e sermos realmente pessoas boas em nossa essência, em nossa alma, em tudo, porque não adianta só ser igreja, né? E você vai ver que das 7 igrejas, somente 2 são condenadas de modo absoluto e sem esperança de perdão, que é Sardes, que estava morta, e Laodiceia, que é rejeitada.
E essas duas cidades hoje estão de todo desertas e desabitadas. Então, realmente, as duas igrejas más, por fim, não mudaram, né? Porque a essência má é uma das coisas mais perigosas e precisam ser cuidadas, porque realmente podem levar a uma condenação. Em contrapartida, você vai ver que só duas igrejas são louvadas por Jesus, são elogiadas de modo franco, cordial e carinhoso por Jesus: Esmirna e Filadélfia. Ambas estas cidades, até hoje, gozam de prosperidade e conquistaram a glória de serem campeãs do cristianismo através de séculos. E duas outras igrejas receberam um misto de louvor e censura, Pérgamo e Tiatira, ambas as quais ainda existem e são cidades florescentes. Só uma seria removida do seu lugar, como Jesus dissera, Éfeso, que se mudou para um lugar a uns 3 quilômetros distante e hoje está rebaixada à insignificância de vila. Vamos agora entrar em Apocalipse 2. Jesus começa dizendo: escreve ao anjo da igreja, João, que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Então nós já vimos que as 7 estrelas são os 7 líderes, tipificando 7 tipos de líderes. E os 7 castiçais de ouro são as 7 igrejas. E Cristo fala: isto diz aquele que tem em sua mão os 7 líderes e que anda no meio das 7 igrejas. Esse é Jesus, que anda realmente no meio do seu povo, no meio das congregações, das igrejas, literalmente e também espiritualmente. E porque Jesus anda no meio das igrejas e tem nas mãos os líderes, ele diz: conheço as tuas obras. Para a igreja, ele está dizendo aqui para a igreja de Éfeso, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não o são, e tu os achaste mentiroso. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Então Cristo primeiro, ele manifesta o seu conhecimento a respeito daquela igreja. Eu conheço o que você faz, conheço as tuas obras. Eu conheço que você trabalha, conheço o teu trabalho, você tem trabalhado bastante, igreja de Éfeso. Conheço a tua paciência, você é paciente, né? Você tem tido paciência na tribulação, nas dificuldades. Você não pode sofrer os maus, né? Você não alguém pacato, passivo diante de pessoas más. Você é alguém que realmente discerne as coisas, né? Você não se curva diante de maldade alheia. Você põe à prova os que se dizem ser apóstolos, ou seja, enviados. Então, aqueles que se dizem ser enviados de Deus, a igreja de Éfeso avaliava, né? Punha à prova os sentimentos, o sentimento do coração, as atitudes, a conduta. E aqueles que não são e que você acha e vê que são mentirosos, vocês realmente tomam atitude com relação a esses. Vocês têm atitude, postura. Vocês estão corretos, igreja de Éfeso, com relação a isso. Vocês sofreram, passaram por tribulações. Vocês têm paciência. Vocês trabalham pelo meu nome e não se cansam. Vocês são realmente uma igreja
que é incansável no agir, no trabalho. Então era uma igreja ativa. Era uma igreja, né, que trabalhava, que tinha paciência, que não se cansava, que realmente não suportava o que era mal, rejeitava o que era mal, punha à prova os que se diziam enviados, mas no seu coração eram pessoas malignas. Porém, então Jesus, depois de mostrar o conhecimento de quem eles eram, então Jesus diz: Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E então Jesus fala de qual era o problema da igreja de Éfeso, porque na verdade a igreja de Éfeso se tornou uma igreja ativista. Eles trabalhavam, eles tinham paciência, eles trabalhavam pelo nome de Jesus, eles eram incansáveis. Não te cansaste. E trabalhavam e sofriam. Derramavam sangue pela obra, derramavam sangue pela igreja, porém se tornaram ativistas. E Jesus disse: Eu tenho, porém, contra ti que vocês deixaram o primeiro amor. Eles já não tinham amor a Cristo. Eles já não tinham relacionamento com Cristo. Eles caíram num ativismo tão exagerado que o que consumia eles, e eles viviam em prol de trabalho, né? Então virou o quê? Um grande hábito, um grande ativismo. Ir para a igreja e fazer, e realizar, e conquistar, e ir para a igreja, e fazer, e realizar. Virou um grande ativismo. Jesus realmente já tinha sido esquecido. Lembra de quando Maria e José eles iam todo ano para o templo, lembra, em Jerusalém? E chegou um ano que eles foram esquecer o Jesus no meio do caminho? Pois é assim que estava a igreja de Éfeso. Eles já tinham andado 3 dias, Maria e José, sem Jesus, e nem tinham percebido, achando que Jesus estava no meio do povo, né? Então assim é a igreja de Éfeso. E vai e virou um grande hábito ir para a igreja, virou um grande hábito estar na igreja, trabalhar, conquistar, realizar. E Jesus está aí pelo meio do caminho. Eu vi alguém chorando ali, eu vi alguém dando glória lá, ele está por aí, né? Mas realmente não havia mais o que relacionamento com o Senhor Jesus, e é sobre isso que Jesus está corrigindo e identificando esse problema. E então, após a identificação do problema, Jesus exorta: Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te. Pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então Cristo fala que a igreja de Éfeso, embora continuasse caminhando a mil, embora continuasse realizando, embora continuasse perseverando, embora continuasse com paciência e trabalhando, mas que a igreja de Éfeso lembrasse de onde eles caíram, aonde foi que eles abandonaram a verdadeira fé e o relacionamento com Jesus, e eles se arrependessem. E eles voltassem a praticar as primeiras obras. Quais primeiras obras? As obras feitas para agradar a Jesus. Não uma obra feita em prol de uma instituição, em prol, né, do humano, como se fosse uma empresa, em prol de uma igreja, em prol de um templo físico. Não, é em prol de Jesus. Volte às primeiras obras, volte a viver em prol de agradar ao Senhor. Deve-se parar então de realizar para o Senhor? Não, deve-se realizar com a motivação certa, não mais por loucura, não mais por hábito, não mais por simples rotina, não simplesmente por ativismo, mas realizar por amor, resgatando o verdadeiro zelo para com Jesus e a sua obra. Então Cristo fala: lembre-se de onde vocês caíram, arrependam-se, pratiquem as primeiras obras, senão, brevemente, eu virei a vocês, e eu tirarei vocês deste lugar. Removerei o teu castiçal, se você não se arrepender. O que é o castiçal? O castiçal simboliza realmente aquilo que é, onde fica o que é a chama,
né? Então, se a chama se apaga, precisa-se o quê? Vai ser removido. E realmente a igreja de Éfeso, nós vimos que ela acabou sendo levada para outra cidade, para um lugar irrelevante, insignificante, porque eles já não tinham mais, não exalavam o que? Poder de Deus, não tinham mais a chama. E a Bíblia fala que 3 componentes são importantíssimos, né, na vida de todo cristão: é a fé, a esperança e o amor. Então, esses 3 e o amor é o que permanece para sempre. Entre esses 3, imagine, é como se fossem 3 velhinhas, uma do lado da outra, né? A chama de uma vai apagando, a esperança. A chama de outra vai apagando, a fé. E ali se restar só o amor, e tivesse acabando, mas ainda havendo um pinguinho de chama naquela vela, o que vai acontecer? Você pode reacender as outras 2 que se apagaram por causa do vento. Então, a fé, a esperança e o amor são 3 utensílios, sentimentos importantíssimos naquilo que é a permanência diante do Senhor e no encarar da vida e do mundo. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então o Senhor Jesus repreende, corrige, adverte, diz qual vai ser a consequência da continuidade naquele ativismo religioso, naquela religiosidade, e ele elogia de novo, ele diz, olha, eu sou a favor de que vocês, porque vocês odeiam as obras dos nicolaítas. Quem eram os nicolaítas? A seita dos Nicolaus, de Nicolau, né? Eles pregavam a licenciosidade. Então eram cultos regados o que? A prostituição. Então havia muita o que? Imoralidade sexual, havia muita lascívia em plena igreja, em pleno templo, havia prostituição cultual. A Bíblia diz que o amor é como um selo. E aonde realmente entra o amor, aquele corpo, aquela vida é selada. Então, aonde há o que? Licenciosidade. O que é? Uma pessoa que não tem o selo do amor sobre si. Então ela vai e se entrega a sexo, a qualquer pessoa, porque o sexo não tem valor nenhum, não tem significado nenhum para ela, né? Ela não tem alegria nenhum naquilo, é como se fosse um nada. Então, automaticamente a pessoa vai desvairadamente com qualquer pessoa por um simples momento. Agora, quando a pessoa recebe este selo do amor, o que acontece? Ela não consegue nunca mais realmente se entregar a alguém a não ser aquele sentimento verdadeiro que ela tem dentro de si. Então, a vida promíscua, a vida lasciva, a vida, na verdade, de prostituição, é porque não tem um selo, é porque não tem esse selo de amor. Porque, perceba, quando a pessoa recebe este selo do amor, o que acontece? É o que a Bíblia diz, né? Que o amor é mais forte do que a morte. Então, este selo, a pessoa fica guardada, ela fica preservada ali para sempre àquele selo que ela recebera pelo amor. E os nicolaítas, eles tinham essa devassidão de promiscuidade, né? De libertinagem sexual, que na verdade envolve o que? A fornicação, né? E todo tipo de imoralidade sexual. E Jesus fala para a igreja de Éfeso, eu gosto de vocês que vocês odeiam essas obras dos nicolaítas, o que eu também odeio. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. E então Jesus invoca a bendita frase que ele ama. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quer dizer, o Espírito Santo ia continuar falando. Jesus envia a carta e ele diz, bem-aventurado é quem ouvir o que o Espírito falar dentro das igrejas. Ao que vencer, vai comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. O que é comer da árvore da vida, queridos? Lembra que Adão e Eva estavam no paraíso
E tinha a árvore da vida e a árvore do conhecimento do mal. A árvore da vida dá a vida eterna para a pessoa. Deus disse para Adão e Eva: olha, de todas as árvores vocês podem comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se vocês comerem dessa árvore, vocês vão estar querendo conhecer o bem e o mal. É uma opção. Eles poderiam ter comido da árvore da vida e vivido eternamente, sem pecado, sem doença, sem morte, sem rebeldia, mas eles foram lá e comeram o quê? Da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles escolheram: eu quero conhecer o mal também. Não, essa vida boa aqui, não, eu quero conhecer. E conheceram, né, o abismo, e até hoje a gente conhece, né? É guerra, é destruição, é maldade. Eles escolheram conhecer o bem e o mal, foi opção. Por isso que os anjos colocaram Adão e Eva para fora do paraíso. Por quê? Depois que eles pecaram? Porque se depois que eles tivessem pecado, eles comessem da árvore da vida, que é a árvore que dá vida eterna, eles viveriam para sempre. E também a linhagem dele. Imagina um Hitler vivendo para sempre. Deus o livre. Imagina todos esses déspotas, Nero, esses loucos, insanos que passaram pela terra vivendo para sempre. Imagina, queridos, o que seria desse mundo? Então, o salário do pecado é a morte. Então, pelo pecado entrou a morte. Então, pelo menos é um alívio também, né, a morte, para esses déspotas serem desarraigados da terra. Agora nós vamos ver a segunda carta de Jesus, ainda no capítulo 2. Ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Então agora Jesus manda a carta para o anjo da igreja de Esmirna, da cidade de Esmirna. E ele diz: eu sou o primeiro e o último, o que fui morto, mas estou vivo, eu ressuscitei. Conheço as tuas obras. Jesus então mostra quais são as ações de Esmirna. Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Então Jesus diz que a igreja de Esmirna era uma igreja que tinha obras diante dele. Eu conheço as tuas obras e a tua tribulação. Quanta tribulação você passa pelo meu nome, quanta provação. Eu conheço a tua pobreza. Era uma igreja pobre, era uma igreja sem recursos. Era uma igreja, né, que diante dos olhos humanos, né, uma igreja ali frágil, pequena pode ser, ou simplesmente muito pobre, de pessoas sem recursos financeiros. Mas Jesus diz: mas vocês são ricos, porque na verdade eles eram pessoas cheias do poder de Deus, cheias de fé, cheias dos verdadeiros valores espirituais. E conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são. Então haviam judeus que se diziam pertencerem ao único Deus, porém não pertenciam ao único Deus e nem eram realmente judeus e blasfemavam contra essa igreja, que era uma igreja simples, que era uma igreja de pessoas humildes. Mas eles são da sinagoga de Satanás. Então, Pérgamo, que nós podemos pensar. Pérgamo era uma capital política e era a sede do culto do imperador. E era obrigado a oferecer incenso diante da estátua daquele imperador romano, como se ele fosse Deus. Então, o trono de Satanás, na verdade, simboliza isso, que é, né, esse lugar onde havia a entronização realmente, né, de malignidades, né, daquilo que fora estabelecido por homens e não pelo Senhor. E esses que se diziam judeus, mas na verdade pertenciam à sinagoga de Satanás, eram pessoas que ofereciam cultos, ofereciam louvor, né, na verdade, a outros deuses, que não é o Senhor, e até ao próprio Satanás, porque eles se curvavam diante desse culto que havia ao Império Romano, que era, na verdade, o cerne de tudo naquela época.
Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sejam fiéis até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, por que havia na época esse culto ao imperador romano que se intitulava Deus? Então Jesus está avisando essa igreja, que era uma igreja pobre de recursos, mas era uma igreja cheia realmente de fé e dos valores divinos, tanto que Jesus vê aquela igreja como uma igreja sofredora e ali ele não trouxe nenhuma palavra de censura, só palavras afetuosas, de conforto, porque ela era realmente uma igreja esplêndida. E ela era uma igreja realmente que buscava de todas as formas agradar o Senhor Jesus. E Jesus fala, alguns de vocês vão ser presos. Quer dizer, né, a perseguição viria sobre aquela igreja, viria de tal forma que alguns chegariam a ser presos. Mas não era para eles terem medo, não era para eles temerem aquela prisão que eles seriam submetidos e seriam tentados e seriam provados, mas era para eles serem fiéis até a morte, que o Senhor lhes daria a coroa da vida. Esses 10 dias podem significar um curto prazo de tempo ou um período limitado de tempo que o Senhor Jesus estabelece como um tempo de provação. A perseguição que Jesus fala pode ter sido a de Domiciano, que foi bem rápida e breve, porém ela foi bem pesada. Ou pode ter sido a de Trajano, na qual foi martirizado Inácio, que estava para começar a realizar realmente a obra do Senhor. Alguns pensam que os 10 dias representam também 10 perseguições imperiais. Porém, provavelmente se trate de tempo que aqueles cristãos amados ficariam cativos. Mas não era para eles temerem, mas continuarem com aquele sentimento ao Senhor. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então aquele que não cedesse diante da provação, da tribulação, da perseguição e até da prisão ou martírio, esse receberia a vida eterna e não sofreria o dano da segunda morte. Qual é a segunda morte? É a morte eterna, né? E por isso que todos precisam buscar o quê? A vida eterna em Cristo Jesus, para não passar pela segunda morte, que é morrer nessa terra fisicamente e depois ser condenado por toda a eternidade à escuridão e trevas. Terceira igreja, ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve isto. Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios, quer dizer, Jesus tem a palavra de Deus na sua boca, que é a espada, lembra que é a espada aguda, que é uma espada cortante, a palavra do Senhor. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Perceba que a igreja de Pérgamo é aquela que eu acabei de citar, que está ali no meio realmente daquilo que é a capital política, né? Ali próximo mesmo a tudo aquilo que era, né, a estátua que fora levantada para o imperador. E, no entanto, mesmo diante daquelas ameaças da obrigatoriedade de adorar ao imperador romano, eles não cedem, eles não se curvam, e Jesus diz para eles o quê? Conheço onde você habita, que é onde está o trono de Satanás, mas vocês retêm o meu nome e não negam a minha fé. Então, perceba que nós vimos que na igreja, né, de Esmirna, Jesus falou, vocês têm gente aí que se diz judeu, mas na verdade é lá da sinagoga de Satanás, lembra? E agora aqui na igreja de Pérgamo, Jesus fala, eu sei que vocês estão onde está o trono de Satanás, que era ali, né, onde havia aquele poderio político do Império Romano. Retens o meu nome e não negas a minha fé. Então, mesmo diante de ameaças, mesmo diante da afronta, mesmo diante de risco da própria morte, a igreja de Pérgamo
não se curvava à ordenança do imperador romano, não o cultuava, não o adorava, não aceitava outro Deus senão o Senhor. Eles não negavam a fé, eles guardavam o nome de Jesus. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então, provavelmente, Antipas foi um dos principais pastores de Pérgamo, que se recusou a adorar o imperador, e ele teve um martírio heróico e tornou-se realmente, famosa aquela igreja, porque aquele pastor, para não adorar realmente, aquele que se intitulava Deus, ele preferiu perder a própria vida. E Jesus fala sobre isso. Ele foi morto entre vocês, onde Satanás habita, Mas algumas coisas poucas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Então, o problema da igreja de Pérgamo era esse. Haviam pessoas ali com o mesmo espírito, de Balaão, com o mesmo sentimento, e seguiam a doutrina de Balaão. Qual é a doutrina de Balaão? Primeiro, Balaão buscava sempre a satisfação particular e a realização particular e pessoal acima de tudo. E a doutrina de Balaão era a seguinte: olha, para a gente destruir alguém, a gente lança circunstâncias diante deles e aí destrói a pessoa. Foi isso que Balaão fez e propôs. A doutrina de Balaão foi essa. Ele falou isso para o rei inimigo. Vamos colocar prostituição no caminho dos judeus, porque Deus abomina a prostituição. E se eles caírem, então Deus vai abominá-los. Então a estratégia de cristãos como esses de Pérgamo é essa, Não é que ele vai lá e destrói a pessoa, mas são pessoas maldosas. Então eles criam circunstâncias para derrubar as pessoas. Eles criam complôs, eles lançam tropeços na vida das pessoas para que essas pessoas caiam e assim essas pessoas possam ser prejudicadas. E essa é a doutrina de Balaão, sempre visando o próprio benefício, porque Balaão visava o quê? Lucro. Balaão visava se dar bem na história e para isso ele estava disposto a prejudicar quem for, mas de forma dissimulada, porque afinal ele era um profeta de Deus, Entre aspas, lembra? Ele era um profeta, então ele não podia ser mal descaradamente, Então ele armava tropeços contra as pessoas a fim de destruí-las. Antes tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Então aqui na igreja de Pérgamo, ao contrário lá da igreja de Éfeso, que odiava também essas doutrinas de licenciosidade, de imoralidade, de fornicação, de infidelidade, a igreja de Pérgamo haviam os seguidores dessa promiscuidade. Então não tinham também o selo no seu coração do amor e viviam uma vida promíscua com várias pessoas, viviam uma vida de imoralidade, de infidelidade e automaticamente pessoas lascivas. Arrepende-te, pois, igreja de Pérgamo, quando não em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. E então Jesus diz que virá batalhar contra estes que agem dessa forma, que são os balaões, que destroem, prejudicam as pessoas a fim de alcançar seus benefícios, colocam tropeços no caminho das pessoas, ou os nicolaítas, que não têm o selo da lealdade, da fidelidade no seu coração e são pessoas lascivas. E Jesus fala que vai batalhar contra eles com a espada da boca. O que é? É a palavra de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Então a promessa para quem se posicionasse, para quem ouvisse ao Senhor, é que receberia essa pedra com um nome escrito, que é o nome que Deus vai nos dar aos salvos.
E também receberia o maná escondido. Lembra do maná lá no deserto que alimentava? Pois é, Deus tem o maná, um pão eterno, um pão para nos saciar também de forma maravilhosa. Nós encerramos aqui, por enquanto, o capítulo 2 e amanhã nós continuamos com mais igrejas ainda no capítulo 2. Deus abençoe.